teu reino. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Peça ao Senhor para Ele quebrar as cadeias, os grilhões em volta do meu coração, do seu coração. Como homem, precisamos ser moídos por Deus, meus irmãos. Precisamos ser quebrados por Deus. Precisamos ser um vaso novo. E somente Deus, através da palavra, da ação, do Espírito do Senhor, quem pode fazer essa obra. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os pecados do teu povo, ó Pai, da tua igreja, Pai, porque quando pecamos é contra o Senhor. Obrigado porque o teu Santo Espírito tem nos conscientizado, da mesma forma que o Senhor conscientizou, ó Pai, Davi. Contra ti pecamos, somente contra ti, Senhor, fazendo aquilo que é mal aos teus olhos. Mas nós te glorificamos porque contigo está o perdão para que sejas temido. Convença-nos do pecado, produza o verdadeiro arrependimento em nós, ó Deus, e nos ajuda, nos ensina a vivermos conforme a tua vontade. Espírito Santo de Deus, nos envolva com a tua presença, Senhor, cativa a nossa mente ao teu trono de graça e glória, que seja uma noite maravilhosa para nós, pois estamos em tua presença, e em tua presença algo sempre acontece. Não permita, ó Deus, que ninguém saia sem ouvir a tua voz. É a oração, meu Deus, que a tua igreja faz, no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos. Amém e amém. A palavra está com o irmão Napoleão, os irmãos do louvor. Deus abençoe. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé, né? Bom é estarmos aqui, podendo louvar o nome do Senhor, não é verdade, irmão? Amém. Então vamos cantar. Quantos aqui já serviu o quartel aí? Levanta a mão aí. Então quando vocês serviram o quartel, vocês tinham a hierarquia lá, né? Tinha o capitão, depois general, e nem sei como que é, mas vai lá aquela monte de hierarquia. Mas sabia que você ainda está no quartel, que você ainda tem um general, que esse general é Cristo. Amém? Então vamos cantar. Esse cântico ele é bem conhecido. Tem aquelas partes que faz um contracanto que você esteja fazendo em nome de Jesus.
todas as coisas que acontecem em nossas vidas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o servem. Amém? Amém. Estás comigo, Senhor. Amém. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, meu Deus, meu Pai querido, quão bom e quão suave é, ó Pai, que vivamos, ó Pai, em união, Senhor. Quão bom, ó Pai, estarmos aqui, ó Pai, na Tua casa, ó Pai. Quão bom, ó Pai, estarmos aqui diante de irmãos, ó Pai, juntamente com eles, ó Pai, podendo Te louvar, podendo engrandecer o Seu nome, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, grande, ó Pai, grande, grande, grande é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Aleluias. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de
Ele é grande, irmãos. É o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande, aleluia, Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Ele é muito grande, irmãos, muito grande. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Aleluias. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante bem forte, queremos o seu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, né, meus irmãos? Como é bom podermos adorar e exaltar a esse Deus grandioso e poderoso. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque o nosso Deus, Ele excede todo o nosso entendimento. O amor desse Deus, ele excede tudo aquilo que nós esperamos, as nossas expectativas. Mas nós estamos aqui hoje para aprendermos que há uma maneira correta de sermos homens. E essa maneira correta, ela vai estar expressa na palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender um pouco mais aqui hoje, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele virá. Jesus virá. Ele vai voltar.
E quando Ele voltar, nós precisamos estar preparados. Homens de Deus. Amém? Nós vamos ouvir o nosso querido irmão Paulo Marcelo, o patrimônio dos homens batistas aqui da nossa região. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, queridos irmãos. Irmãos, eu quero avisar os irmãos que eu, dia 28 agora, estou fazendo 75 anos. E vocês não vão estar na minha igreja, depois vocês me dão meus parabéns. Porque fazer 75 anos com essa classe não é para qualquer um. Eu tenho 50 anos de cadeira de rodas, irmãos. Você vê que Deus tem cuidado de mim. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de louvor. 75 anos, que maravilha. Senhor, obrigado por esse presente. É muito gostoso. É verdade, irmão, estar na presença do Senhor é maravilhoso. É delicioso estar na presença do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Vou soltar a vara, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hora mais triste, passei antes de conhecer a Cristo. Não tinha paz no coração, minha vida era uma confusão. Que agonia! Um belo dia, com grande emoção, alguém falou-me da salvação, do perdão que há em Cristo. Então parei e para a cruz olhei. Jesus falou-me, eis-me aqui, sua vida mudarei. Mudou a minha vida para melhor. Mudou a minha vida sim. Se hoje sou feliz, Jesus meu Salvador, minha vida mudou. Jesus mudou a minha vida, irmão. Me deu alegria no meu coração. Mudou a minha vida para melhor. Mudou a minha vida sim. Sabe por quê, irmão? Se hoje sou feliz, Jesus meu Salvador, minha vida mudou. Jesus meu Salvador, minha vida mudou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus tem trabalhado na minha vida, tem me dado grandes oportunidades. E por isso que eu tenho louvado o Senhor e tem me dado essa honra. Quero terminar os meus tempos com classe, né? E terminar com o tempo com classe ao lado de Jesus. Número 3, querido. Verdade? Então a gente precisa disso, aproveitar e dizer que nós somos felizes. Somos felizes. Somos homens felizes. A gente não sabe disso. Precisamos saber disso, abrir, deleitar, adorar o Senhor por essa oportunidade. Nesse frio, todos nós estamos aqui diante do Senhor, desse nome que é sobre todos os nomes. Maravilha. Solta, querido irmão. 3.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Como é bom estar servindo ao Rei Jesus e andar constantemente em sua luz. Eu não o conhecia, mas agora eu sei quem é. O seu nome é Jesus de Nazaré. Hoje eu vivo na sua presença e posso te dizer que Ele é bom. Ele mudou a minha vida, me deu paz, amor e salvação. A Ele entreguei meu coração. Jesus faz a diferença. Suas palavras são doces como mel. Quem tem Cristo não está sozinho. Ele é o único caminho que nos levará ao céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você pode até mesmo não acreditar que Jesus tem uma bênção para você. É só você obedecer no coração e o Espírito vai mostrar a você o quanto você precisa de Jesus. Se quer realmente no céu morar, Jesus Cristo tem prazer para transformar o seu viver. Vida eterna Ele tem para lhe dar. Jesus faz a diferença. Suas palavras são doces como mel. Quem tem Cristo não está sozinho. Ele é o único caminho que nos levará ao céu. Jesus faz a diferença. Suas palavras são doces como mel. Quem tem Cristo não está sozinho. Ele é o único caminho que nos levará ao céu. Ele é o único caminho que nos levará ao céu. Ele é o único caminho que nos levará ao céu. Palma, louva o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique, irmão Henrique, da Primeira Igreja Batista 9 de Abril e também presidente da Unisul. Aqui eu apresento também, né, nosso irmão Paulo Marcelo, vice-presidente da Unisul, aqui representando a nossa diretoria. Aproveito já para justificar a ausência do pastor Francisco, também meu pastor da Primeira Igreja Batista 9 de Abril e também coordenador da nossa Unisul. Hoje ele está envolvido com uma atividade da igreja local e não pôde estar aqui presente conosco. Eu já quero dizer da alegria de ver os irmãos aqui, né, nesse culto maravilhoso, culto esse dos homens. Então,
tem enchido o nosso coração de alegria e de esperança, né, de retomar com força todo o trabalho, né, que a gente conhece por história da União Missionária de Homens Batista. Eu não vivi essa época, mas nos meus 12 anos como crente, né, servo do Senhor pela Igreja Batista, já arde no meu coração resgatar esse trabalho que foi tão importante na Igreja Batista, né, no Brasil. Você que talvez ainda não buscou conhecer um pouco da história dos homens batistas no sul fluminense, é impactante você buscar essa história, saber o que os homens no passado, como organização de homens batistas, fizeram. Muitas igrejas foram edificadas através da mão de obra missionária, muitos mutirões missionários, muitas vidas foram alcançadas através dos homens batistas. Então isso enche-nos de orgulho, né, e de desejo de viver isso, porque a gente só tem isso, né, na história. Então isso arde no nosso coração. E já falo aos irmãos que há 10 anos, né, a gente tem trabalhado e agora o resultado, né, tem chegado ao nosso alcance, né, Deus tem permitido, né, a nós a oportunidade de fazer a diferença. Só contando um pouquinho daquilo que nós temos vivenciado na igreja local, né, um exemplo, né, um testemunho muito curto. Nós temos 2 congregações na nossa igreja local, lá no 9 de abril, e tinha uma congregação, né, que nós recebemos já há alguns anos, da Igreja Batista do Conforto, um senhor que já mora há 25 anos em frente à congregação e nunca tinha adentrado a congregação. Então, com o desejo no coração de fazer um trabalho missionário, a igreja saiu das 4 paredes, começamos a desenvolver um café missionário ali, evangelístico, aos sábados pela manhã, e pessoas começaram a se chegar. E esse é um trabalho através dos homens, né? Os homens fornecem aquele café da manhã ali, então a gente convida as pessoas começam a ver a igreja se mobilizando, e esse é só um caminho, é só uma ideia do que os homens podem fazer na igreja local. Então a igreja está sendo conhecida, a comunidade já está conhecendo os homens ali, as mulheres apoiando também, né, na parte ali dos cafés, das ofertas, e a igreja tem feito, né, a diferença já no bairro, na cidade local. Então a gente que tem o desejo no coração de fazer missões, é uma grande oportunidade, né, de se envolver a cada dia mais com a organização União Missionária de Homens Batista do Sul Fluminense. É uma grande oportunidade. E também trago aqui notícias da nossa Unisul, a Unisul, né, e também da nossa diretoria lá do Rio, que é a Batista Fluminense. Nós já temos o nosso congresso marcado para esse ano, vai ser em Valença, no dia 22 de outubro, na primeira igreja batista Memorial do Canteiro, presidida ali pelo pastor Assis. Então já está marcado, vai ser 2 sessões, nós vamos começar ali na parte da tarde, terminando à noite. Nós estamos tendo esse cuidado de organizar o culto, né, à noite, já pensando no retorno dos irmãos, e nós queremos contar com os homens ali em peso, porque grandes decisões ali vão ser tomadas. A gente vai ter algumas coisas deliberativas, né, a gente vai fazer a eleição da nova diretoria. Então, muitas decisões importantes que vão estar norteando o futuro da União Missionária de Homens Batistas aqui do Sul Fluminense, né, vão ser decididas ali nessa Assembleia, então, nesse congresso. Então, se prepare para você estar conosco ali, vai ser gratuito, não vai ter nenhuma contribuição, tendo em vista que nós não vamos ter, né, refeições ali, a gente vai ter somente um lanche à tarde, então nós estamos organizando isso, então só vai ter o custo mesmo de viagem. Então se prepare para estar lá nesse congresso, vai ser muito importante. E também nós estamos trazendo para a nossa região um grande mutirão. Hoje, para quem já participa ali do nosso grupo da Unisul, do WhatsApp, teve o mutirão missionário na Igreja Batista em Paracambi. Então, várias organizações de homens ali, da Unibaixada, Uninorte, Unicentro, né, associações, né, da Baixada, Iguaçuana, Belfor Rochense, então organizaram um grande mutirão, foram até a primeira igreja batista em Paracambi e realizaram um grande mutirão missionário ali, impactando aquele bairro, aquela localidade. Então são grandes atividades que estão acontecendo,
caravanas estão sendo montadas para poder ajudar outras igrejas com mão de obras. A Igreja Batista em Paracambi, também ela recebeu, no passado recente, ajuda da organização Homens Batistas, mãos à obra. Foram lá, edificaram um templo, né, subiram parede, fizeram reforma. Então, os homens trabalhando como organização. E também nós vamos ter em dezembro, novembro, a data ainda não foi fechada, o nosso segundo encontro estadual dos Homens Batistas. Quem teve a oportunidade de participar o ano passado, viu que foi bênção. Tivemos ali mais de 200 homens que são empenhados a trabalhar como organização Homem Batista. E ali a gente pôde dividir ali experiência, compartilhar, né, projetos futuros. Então foi bênção. Foi 2 dias, né, nós fomos na sexta-feira à tarde, retornamos no sábado à noite. Então teve a recepção, teve janta, teve café da manhã, teve futebol, né, teve palestra, teve culto. Então foi um encontro edificante para cada um de nós. Então, irmãos, estejam orando, estejam participando, estejam se mobilizando como homens, porque é muito importante, né, para a igreja local, principalmente, e também, né, para toda a nossa região aqui no Sul Fluminense. Que Deus esteja abençoando os irmãos. Um abraço. Amém, meus irmãos? Anotaram as datas aí? Precisamos estar juntos para que a obra do Senhor avance, e nós somos chamados para isso. Homens, não fomos chamados para ficarmos sentados nos bancos da nossa igreja, mas para trabalhar. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Tenho certeza que Deus já falou o coração do mensageiro dessa noite, e quero convidar aqui então o pastor Carlos, que ele vai estar compartilhando aquilo que Deus já colocou em seu coração, edificando as nossas vidas. Que o pastor Aislan esteja orando, abençoando a vida do nosso pastor, pedindo que Deus o use poderosamente. Misericórdia, meus irmãos, só pela misericórdia e graça de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, primeiro livro de Samuel. Quando o pastor Sérgio convidou, eu falei, misericórdia, Senhor, fala para os homens, o quê? O quê, Senhor? O quê, Senhor? E confesso aos irmãos que foi uma luta, mas Deus nunca deixa seus servos na mão. Ele dá sempre uma palavra para compartilhar com os irmãos. Primeira pergunta aqui, quem tem de 1 a 10 anos de casado aí, levanta as mãos. 1 a 10 anos de casado aí. Prepara o lombo, meu irmão, misericórdia. Quem tem de 11 a 30 anos de casado, levanta as mãos aí. Quem tem de 31 em diante, levanta as mãos aí. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Confesso aos irmãos que apanhei. E quem prega sabe que primeiro ela corta aqui em nós, para cortar depois no coração dos irmãos. E o meu desejo é que o Senhor fale com cada esposo, cada homem aqui desta igreja, cada homem que está conosco. Quero agradecer a presença das irmãs, que Deus as abençoe em nome de Jesus. Minha esposa não veio porque cismou de arrumar um telhado, meu irmão, misericórdia. Não conseguimos ainda porque faltou telha, e ela está dando uma geral em casa, e só a graça de Deus. Mas por um lado eu agradeço, né, porque a gurugumba vai rolar solta aqui. Então, minha irmã, me perdoa, tá? A irmã Janete também me perdoa. Tem mais alguma irmã em cima, não? Me perdoa, irmãos, mas a palavra aqui é para nós. Olha no meu olho, que eu sou um pouco caolho. Você ama a sua esposa? Ama mesmo? Ama? Então
Então vamos ver. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, misericórdia, Senhor. Vamos falar de um cidadão aqui, meu irmão, chamado Nabal. O camarada ruim de roda. No início do meu casamento me identifico com ele porque eu era desse jeito aqui, ó. E há poder na palavra de Deus, irmãos. Há poder, porque quando o Espírito de Deus age e você reconhece os seus erros e se coloca à mercê do Senhor, Ele muda. Os 2 primeiros anos do meu casamento era um inferno. 2 crentes, os 2 indo à igreja, os 2 lendo a Bíblia, os 2 orando, crente que era crente, mas vivendo um inferno. Mas pela bondade, misericórdia e graça do Senhor, posso dizer, irmãos, que vou completar agora 30 anos de vida conjugal, no dia 5 de dezembro, se o Senhor permitir que eu esteja vivo até lá, meu irmão, 30 anos de vida conjugal, então posso dizer que meu casamento é um pedaço do céu. O meu casamento é um pedaço do céu. Então vamos à leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2, Davi e Nabal. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Misericórdia, Nabal, e a mulher dele se chamava, olha a bênção, Abigail. Ela era inteligente, bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe, verso 4. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosquiava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e pergunte-lhe, em meu nome, como está? Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Verso 8. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão: portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi seu filho qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. Sabe quando você pede algo a alguém e fica naquela expectativa? Talvez com um pires, a mão assim. Se coloque no lugar daqueles rapazes, aguardando algo. Observe o verso 10. E Nabal deu a seguinte resposta aos seus servos, aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse a seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail,
a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. 15. No entanto, aqueles homens nos têm sido bons e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer. Por quê? Porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Você já se identificou aqui com Nabal? Agora observe a partir do verso de 8 o que o Senhor fez através de Abigail. Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. 21. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se rosto em terra diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras de sua serva, por favor. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a tua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. 27. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos rapazes que o seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir, tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor o seu Deus, porém a vida de seus inimigos este a lançará fora, como se atirasse da cavidade uma funda. 30. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a meu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado
e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta serva lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. 36. Abigail voltou junto de Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como o banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado, por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Misericórdia. Curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai, por favor, cativa a nossa mente e ao teu trono de graça e glória. Dá-nos a honra e o privilégio de ouvirmos a tua voz. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que nasceram de novo, os que não nasceram, que eles tenham a oportunidade de ter um encontro contigo, ó Deus, porque a tua palavra diz que somente os espirituais conseguem entender as coisas espirituais. Tenha piedade de nós e não permita que ninguém saia sem ouvir a tua voz. É a oração que o teu povo, a tua igreja faz, em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, e o tema da nossa reflexão é misericórdia, Senhor. Cuidado com as palavras, meu irmão. Cuidado com as palavras. Cuidado com as suas palavras. Toma muito cuidado com as palavras. Salomão disse que é para nós tomarmos cuidado com as nossas palavras. Provérbios capítulo 21, verso 23 diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tradução da NVI. Quantos sofrimentos poderiam ser evitados se fizéssemos a oração que o salmista certa feita fez, né? Senhor, põe guarda em minha boca, vigia os meus lábios, que a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Misericórdia. Na nova tradução da linguagem de hoje, irmãos, o verso 23 diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Misericórdia. Eu não sei se você já pensou como eu, quantas vezes eu queria ser mudo para não falar o que eu havia dito, o que eu havia falado com a minha esposa, falado com os meus filhos, falado com os meus familiares. E aqueles que nasceram de novo, irmãos, nós precisamos entender que a partir do momento em que fomos selados com o Espírito de Deus, nós precisamos aprender a viver única e exclusivamente para o louvor e glória do nome de Jesus. Aquilo que Paulo disse, irmãos, em Gálatas 2:20, continua batendo firme no coração dos que nasceram de novo. Tem que ser o nosso desejo agora. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou, aquele que se entregou, morrendo em meu lugar. Cuidado com as palavras, meu irmão. Observe ali a partir do versículo 2, fazendo a leitura aqui, irmãos, nós vamos entender que quando chega a partir do versículo de 9 a 11, nós percebemos, irmãos, que as palavras que Nabal pronunciou, elas foram duras demais. 9 a 11 diz assim:
Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, aguardando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do meu senhor, do seu senhor. Verso 11: vocês acham que eu vou pegar o meu vinho? Olha o pronome possessivo aí: o meu vinho, a minha água, a minha carne, a carne dos meus animais que abati, para homens que eu não sei de onde vêm. Que palavras duras. Que palavras duras, irmãos, que foram ditas ali naquele momento. Nabal, irmãos, aqui ele se negou com muita grosseria, com muita estupidez, a petição que Davi fez através dos seus servos, para que aqueles 600 homens fossem alimentados. Mas se há alguém em nosso meio que é simpatizante, de Nabal, é porque hoje em dia o costume é completamente diferente. Naquela época, irmãos, quando alguém pedia algo para comer, você tinha de servi-los da melhor maneira possível. Nabal não quis servir Davi, nem os seus homens, porque ele era um homem muito mau. Muito mau. Ele não tomou cuidado com as palavras que ele pronunciou. Primeiro, irmãos, a simples hospitalidade demandava de que se alimentasse aos viajantes sem se importar o número de pessoas. Ele tinha que compartilhar o alimento com aqueles que estavam precisando. E nós vimos aqui no texto, irmãos, que ele era um homem rico. Ele possuía muito. Mas ele não quis compartilhar. Há crentes assim hoje em dia, Há pastores assim hoje em dia. Eu lembro que quando o Senhor me alcançou, eu não roubava mais, não traficava mais, não fazia as besteiras que eu fazia no passado para arrumar um dinheiro. Eu tinha uma camisa, meu irmão, que ela me perseguia o tempo todo para ir à igreja, meu irmão. E eu olhava para alguns assim, com várias camisas, E eu era doido para pedir, mas eu tinha vergonha, não sabia qual era a resposta que eu ia ouvir do irmão. Eu ficava ali, meu Deus, por que ele tem tanto e não compartilha? Ele veio com aquela camisa indo para a igreja, por que ele não compartilha? E nós somos assim, irmãos. Mas a Bíblia diz que eu e você somos irmãos em Cristo. E para quem já experimentou, aquela palavra que Paulo disse aos Coríntios é verdade, irmãos. Bem mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, se o Senhor tem te abençoado, experimenta compartilhar. Procure abençoar o seu irmão, a sua irmã, famílias que estão dentro do nosso arraial, dentro da nossa igreja. Nabal era um homem muito rico e facilmente poderia ter confortado irmãos, ele poderia ter dado uma palavra ali para os servos de Davi, ele poderia ter realmente, irmãos, dado alimento para que aqueles 10 homens pudessem sair alegres, levando a alimentação para Davi, para o povo que estava com ele, para os seus soldados. Segundo, irmãos, Davi não estava pedindo nenhuma esmola. Por quê? Vimos no texto, irmãos, que os seus homens estavam sempre protegendo não somente os animais de Nabal, mas os funcionários de Nabal. Estava dando aquela cobertura, opa, calma aí, esse aqui ninguém mexe com ele, esse povo aqui, os animais nós estamos protegendo, ninguém toca neles, porque eles estão conosco. Deveria haver uma consideração ali, meu irmão. Mas não houve. Não aconteceu porque Nabal era um camarada mau, ruim. Tem gente ruim em nosso meio, irmãos.
tem pastor ruim em nosso meio, tem família pastoral péssima em nosso meio, tem diáconos péssimos em nosso meio, há pessoas dentro da igreja, irmãos, que é ruim mesmo. A maldade está intrínseca ali, irmãos, no coração daquele homem, daquela mulher. Mas não é porque eu e você vemos pessoas tendo esse tipo de comportamento e atitude que nós vamos deixar de estender as mãos para aqueles que estão precisando. Não! Alguém tem que fazer a diferença. Alguém tem que realmente mostrar às pessoas como é que um crente em Cristo Jesus deve agir. E eu acredito, irmãos, que Deus conta conosco, Deus conta com os homens. Eu acredito, irmãos, que o Senhor quer nos ver tendo atitudes, tendo comportamentos, agindo, mas o Senhor quer ver a nossa postura. O Senhor quer ver quem somos de fato, irmãos, em nossa casa, dentro da igreja, na comunidade, no local de serviço. Alguém disse que devemos recompensar a quem protege e ajudam a prosperar, até se não estamos obrigados a fazê-lo pela lei nem pelo costume. Eu acredito, irmãos, que estender as mãos para quem está precisando de algo, os que nasceram de novo deveriam se sentir privilegiados. E hoje, como um crente em Cristo Jesus, eu e você, não fazemos as obras para sermos salvos. Nós fazemos as obras porque fomos salvos, somos salvos, o Senhor nos alcançou. Eu acredito, irmãos, que está em nossas mãos, os homens, demonstrarmos e mostrarmos para os jovens, para os adolescentes, os pré-adolescentes, as nossas crianças, como é que um homem de Deus deve viver. Como é que um homem de Deus deve viver? Como é que um pai deve viver, um pastor deve viver, um diácono deve viver, um líder de uma igreja deve viver? Está em nossas mãos fazermos a diferença ou não. E lendo aqui, irmãos, o versículo de número 13 e o verso de número 22, vemos que Davi não estava de bom humor quando saiu em direção à propriedade de Nabal. Observe o versículo 13, diz assim: então disse Davi: ponham as suas espadas nas cinturas, nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 homens dos que estavam com ele, enquanto os outros 200 ficaram atrás com a bagagem. Observe o versículo 22, que Deus me castigue e o faça com muita severidade. Já parou para meditar nessa frase? Já parou para pensar como Davi está virado? Já parou para perceber, irmãos, que Davi não estava de brincadeira? Já parou para perceber, irmãos, que aquilo que Paulo disse aos Efésios, né, é verdade? Não deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequem. Não fiquem irados o dia todo, não deis lugar ao diabo. O verso 22 diz que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Misericórdia. Davi foi para tudo ou nada, meu irmão. E infelizmente às vezes nós somos assim, irmãos. Perdão, nós somos assim.
com as pessoas que mais amamos. A nossa amada, a minha Dione, você tem a sua amada, a sua esposa. Às vezes nós temos um pensamento muito antiquado. O homem da casa sou eu, quem manda sou eu. E pouco a pouco nós vamos ferindo, pouco a pouco, muito obrigado, meu irmão, pouco a pouco nós vamos, irmãos, acabando com o emocional da esposa. E eu tenho 2 filhas e um menino, mas as 2 filhas foram criadas por mim, estavam ao meu lado. E quando você está dentro de uma casa com 3 mulheres, misericórdia, misericórdia. Por isso que eu acho que o meu sogro é um herói, porque na casa do meu sogro, meu irmão tinha 6 mulheres, a casa das 6 mulheres, misericórdia. Nós precisamos fazer a diferença. Cadê aquela declaração de amor que fizemos? A esposa, a namorada, a noiva. Lembra do olhar? Eu lembro até hoje do olhar que eu dei para minha esposa. Lembra do primeiro beijo? Também lembro, meu irmão. Apesar de que não foi eu quem avancei o sinal, ela que avançou. A baixinha pulou no meu cangote, me tascou um beijo, falou, esse é meu. Eu falei, opa, eu também sou o seu, minha amada. Quase que rolou Eclesiastes lá, misericórdia. Cantares de Salomão, né, Marlon? Quase que rolou Cantares de Salomão. Só para quem foi no nosso encontro de casal sabe o que rolou. Misericórdia. Lembra, irmãos? E se nós formos honestos, pararmos para pensar um pouco, irmãos, quantas palavras, por não tomarmos cuidado, lançamos sobre a pessoa que é a mãe dos nossos filhos. Lançamos sobre a pessoa que juramos amor. Lançamos sobre a pessoa, irmãos, que faz de tudo por nós, e um bocadinho mais. Quantas vezes, irmãos, o emocional da esposa ou da filha ou de alguém, de uma irmã dentro da igreja, nós estraçalhamos, porque agimos como Nabal. Talvez até alguns já nasceram de novo, eu acredito, porque o meu temperamento é colérico, meu irmão, sanguíneo, filho de baiano, neto de italiano. Eu nunca vi nenhum nordestino falar baixo e nenhum italiano, misericórdia. Nós precisamos parar um pouco, irmãos, porque devemos, em primeiro lugar, fazer a diferença em nossa casa. A partir do momento que eu não tiver condições de cuidar da minha família, eu não sirvo para pastorear. A partir do momento que eu não estiver cuidando da minha amada, dos meus filhos, eu não sirvo para estar aqui à frente. Então nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com as nossas palavras. Se Davi não escutasse as palavras de Abigail, irmãos, ele faria vingança com as suas próprias mãos. E quantas não foram as vezes que a esposa, de repente, bem, não faça isso, amor, não. Às vezes as lágrimas rolando e nós, como Nabal, não, eu sou o homem. O meu pai ensinou, a minha mãe, o vovô, a vovó, a minha ascendência ensinaram. Eles são assim. Uai, só. Então tem coisa errada então, varão. Se a Bíblia diz que se alguém, aquele que está em Cristo, uma nova criatura, ela é, as coisas velhas já passaram, ou você nasceu de novo ou não nasceu. Ou você tem o Espírito de Deus trabalhando, agindo em sua vida, ou não tem. Você já viu a sua esposa chorando? Eu já, várias vezes. Mas você já viu ela chorando quando a gente dá uma palavra dura? Como dói, irmãos. Como dói. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós, como homem, meu irmão, pode me xingar, pode gritar, pode falar,
não estamos nem aí, meu irmão. Estamos nem aí. Mas o homem é diferente da mulher. Parece que guardam tudo no coração. Parece que uma gotinha, irmãos, elas fazem uma tempestade. O emocional, a estrutura feminina é completamente diferente, não é igual à sua. Eu posso brigar, discutir com o irmão aqui, com os irmãos aqui, os irmãos vão deixar passar batido ali, vai gritar também, vai apontar o dedo também, nós vamos nos esbravejar. Depois, meu irmão, vamos comer um caldinho de feijão, tomar um café ali, vamos dar um rolê, vamos fazer um churrasco, vamos comer alguma coisa. Nós somos assim. Mas as mulheres não, meus irmãos. São completamente diferentes de nós. E qual é o modelo que os nossos filhos estão tendo? Teve uma das minhas filhas que me disse assim: pai, quando eu casar, eu quero um homem igual ao Senhor. E eu falei: meu Deus, o que ela está vendo aqui, Senhor? O que ela viu em mim? Porque eu sou sanguíneo, colérico, a minha esposa também baixinha, sanguínea, colérica, misericórdia, 2 pavios. A minha esposa disse que ela não tem mais pavio, varão. Somente pela bondade e da ação do Espírito de Deus na vida dela. Que tipo de exemplo estamos dando aos nossos filhos, meus irmãos? E muitas vezes queremos que eles levantem domingo de manhã para vir à igreja. Não vigiamos. Uma das últimas vezes que eu lembro, varão, que a minha carne se manifestou, Paulo, a gente faz salgado, a gente faz bolo, faz os trecos lá em casa, e acabou o botijão de gás na hora do almoço, só acaba na hora do almoço. O Carlinhos ali conhece a minha filha, Mariana, né, cara? Eu dei um murro na parede, falei: de onde acabou o gás agora? Eu estava lendo a Bíblia, meu irmão, e orando. Quando ela me falou que o gás acabou, a carne entrou. Crente. A minha filha abriu uns olhos desse tamanho, ele conhece a minha filha, abriu uns olhos que ela falou assim, praticamente ela falou: que isso, pai? Só pelo olhar. Irmãos, me deu uma dor no peito, que eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu tenho 2 botijões reserva, e não os enchi, por quê? Me ajuda, Senhor, a não ter mais esse tipo de comportamento. Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem dado condições a nós de ter sempre um botijão guardado. Já casaram, está construindo a família deles aí, estão caminhando por aí, mas foi algo, irmãos, que me impactou muito. Que modelo, que exemplo estamos sendo para os nossos, para aqueles que amamos, né? Acredito que todos os pais aqui têm a coragem de dar a sua vida pelo seu filho, pela sua filha. Não importa se pensarmos que temos toda a razão, sempre devemos ser cuidadosos para nos deter, irmãos, para parar e escutar o que os outros têm a dizer. E muitas vezes, irmãos, nós, calma aí, agora não. Se você não der atenção para o seu filho, alguém vai dar. Se você não der atenção para a sua esposa, alguém vai dar. Se você não der atenção para a sua irmã em Cristo Jesus, alguém vai dar. Se você não der atenção para uma criança, uma menina, um adolescente, uma menina, alguém vai dar. E de repente Deus quer que eu e você sejamos um canal de bênção para elas, e pelo fato de não darmos atenção, irmãos, outra pessoa dará e poderá, colocá-la para um caminho bem distante da presença do Senhor. Finalizando aqui, meus irmãos, observe ali o versículo de número 36. Aqui eu aprendo com Abigail, irmãos, que há tempo para todas as coisas, principalmente para conversar. O verso 36, ela diz o seguinte: quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal tinha dado uma grande festa, como ele estava bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte.
A gente precisa medir as nossas palavras, irmãos, para com as nossas amadas, esposa, filhas. Há tempo para todas as coisas. Precisamos ter empatia, colocando-nos no lugar dela. Se fosse eu, gostaria de ouvir o que eu estou ouvindo. Se fosse eu, me sentiria bem. Mas Abigail aqui, irmãos, ela foi uma mulher abençoada por Deus. Abigail esperou até a manhã seguinte para lhe dizer o que tinha feito. E na maioria das vezes, irmãos, quem tem essa sabedoria é a esposa, e nós não temos. Na maioria das vezes, quem tem essa sabedoria são as filhas, e nós não temos. Então, nós, homens, estamos aqui por causa da graça do Senhor Jesus, por causa da bondade do Senhor Jesus. É lógico, eu não vou generalizar, mas eu me identifico com muita coisa que está sendo dita aqui, meu irmão. Saiba que Nabal, em sua bebedeira, poderia não compreendê-la ou reagiria de maneira estúpida, com ignorância. Ele seria um homem agressivo. E na maioria das vezes, irmãos, quando há assuntos difíceis de discussão, sobretudo entre os membros da família, o tempo adequado, o tempo certo é o mais importante. Será que eu devo falar isso com a minha esposa agora? Como ela está? Ela está bem emocionalmente? Se eu falar, ela está preparada para ouvir? Nós precisamos parar um pouquinho para pensar. Tiago disse que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e Ele tem prazer em dar sabedoria a nós. Então, o meu desejo, irmãos, é que todos os homens da Segunda Igreja Batista em Barra Mansa, todos os homens que estão aqui dentro do santuário, saibamos viver de uma maneira agradável aos olhos do Senhor. Saibamos valorizar a pessoa que Deus colocou ao nosso lado para construir uma família. Pois há homens que não merecem a esposa que têm. Abigail era provavelmente, irmãos, a mulher que Nabal poderia ter, e teve muito mais do que merecia quando se casou com ela. Vimos aqui no texto que ela era formosa, ela era bem mais preparada do que ele para administrar a riqueza, e às vezes nós como homens, não é? Eu trabalho, dou duro o dia inteiro, quem manda nas finanças sou eu. Está errado, meu irmão. Se você tem um autocontrole, amém. Se você não luta contra a compulsão financeira, amém. Mas se você não se controla, deixe a sua amada cuidar dessa área. Peça a Deus, Senhor, continue dando-lhe sabedoria. Peça a Deus, Senhor, continue, Pai, usando a minha esposa, a minha amada, a minha filha, as irmãs. Por favor, Senhor, dê o que elas precisam receber. Nabal não deu à sua mulher o seu devido valor. Apesar dos erros de Nabal, meus irmãos, aqueles que viviam em sua casa fizeram todo o possível para que ele não se envolvesse com problemas. E se nós olharmos para a nossa família, irmãos, quantos problemas os nossos filhos, né? Evitaram de falar diversas coisas para nós, para não arrumarmos mais problema ainda. Sabedoria. Quantos problemas a nossa esposa, né, evitou, porque ela nos conhece. Ai, igreja, ai, irmãos, em nome de Jesus, você se vê aqui, no texto que nós acabamos de ler, irmãos, agindo como Nabal ou Abigail. E nós, irmãos, temos agido como Nabal ou Abigail. Então acredito que o desejo do Senhor nosso Deus é que você haja conforme Abigail. E como precisamos de Abigail dentro da igreja,
E como precisamos de Abigail dentro de casa, no local de serviço, como precisamos, irmãos, ter essas qualidades. Medir as nossas palavras. Porque o próprio Salomão disse em Provérbios o seguinte: as nossas palavras têm o poder para ferir, para matar. As nossas palavras têm o poder para produzir vida. Que Deus dê sabedoria a cada um de nós. Não importa o tempo de casa, não importa o tempo em que você está ao lado da sua esposa, não importa o tempo de vida conjugal, mas que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, para vivermos conforme a vontade do Senhor. Que o Senhor nos dê inteligência espiritual, discernimento, para nós percebermos, irmãos, se ela está preparada para ouvir aquilo que está dentro do nosso coração. Que talvez para nós está tranquilo, está de boa, sossegado, mas pelo fato de conhecermos a mulher que está ao nosso lado, as nossas filhas, as nossas irmãs em Cristo, talvez elas não saberão lidar com as nossas palavras. Então, o meu desejo, Senhor, é que o Senhor faça-nos sábios. E Salomão, certa feita, disse: quer ser sábio, ande com sábio. Quer ser sábio, ande com Jesus. Quer ser sábio, seja guiado, dirigido pelo bendito Espírito de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor. Coloque a sua vida no altar de Deus, por favor. Se você se identificou como Nabal, peça misericórdia ao Senhor. Misericórdia, meu Deus. Há algo desse homem em minha vida, Senhor. É o velho homem querendo sempre uma oportunidade para agir. Mas se você, meu irmão, se identificou como Abigail, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque confiamos em tua palavra, em tua promessa, pois está escrito, Senhor, de que aquele que iniciou a boa obra terminará. Continua a obra no coração, Pai, dos homens que aqui estão. Continua a obra no coração de cada um dos homens da nossa igreja, das igrejas aqui representadas. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, pedimos-te perdão pelas palavras duras, malignas, pelas palavras malditas, mal faladas, pronunciadas, ó Pai, ao nosso cônjuge, à nossa esposa, às nossas filhas, às nossas irmãs em Cristo, às nossas amigas, às nossas colegas. Pedimos-te, ó Deus, perdão. Ajuda-nos, ó Pai, por favor, a vivermos de uma maneira completamente diferente. E como o salmista pediu a Deus, pedimos-te, ó Deus, agora também, põe guarda em nossa boca, vigia os nossos lábios, que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, ó Deus, e aqueles que ouvirão, e que a meditação do nosso coração, elas sejam agradáveis ao Senhor. Obrigado pela oportunidade dada a nós, de prestarmos um culto ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É a oração que a Tua igreja faz, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Sérgio, a palavra está contigo, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Amém, meus irmãos. Graça e paz, que o Senhor possa nos ajudar a vivermos aquilo que ouvimos aqui hoje, né? Que possamos ser diferentes, ajudados e auxiliados pelo Santo Espírito de Deus.
Agradeço a presença de cada um dos homens aqui, agradeço a presença dos queridos pastores, Toninho, Aslan. Agradeço porque sabemos que estamos no começo de uma longa caminhada, mas juntos somos mais fortes. Agradeço a querida igreja, a pessoa do pastor Carlos, por abrir as suas portas, nos receber, nos dá o privilégio de conhecermos, né, um pouco mais da família de Deus, né, e vamos continuar caminhando juntos para a honra e a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quero mais uma vez agradecer o Marlon. Não sei se já é o responsável, é o líder aí? É você mesmo, mano? Deus te abençoe na condução dos homens dessa igreja, que Deus possa te dar sabedoria, né? E mais uma vez eu convido você então a fechar os seus olhos, vamos orar. Quero pedir ao querido pastor Toninho que nos auxilie nessa oração, agradecendo a Deus por esse privilégio e nos dispensando em paz para os nossos lares. Meus irmãos, estavam me esquecendo, pode vir André para cá, que quero saber aqui quais igrejas estão representadas, então peço que você se levante, diga o seu nome, de qual igreja você é, para que a gente possa saber, né, quem está conosco nessa noite. E leve um abraço então para a sua igreja dos homens do Sul Fluminense. Vamos lá? Vamos começar por aqui então. Brito e Jorge, Deus abençoe. Amém. Mais? Glória a Deus. Amém. Amém. Sim. Amém. Glória a Deus. Toninho. Glória a Deus. Marlon, cadê? Vamos lá? Amém. É isso que eu quero ver, né? Os homens ativos aí, né? E pode contar com a segunda igreja, que nós vamos apoiar aí, né? Essa união de homens e vamos, né, estar sempre aí querendo que os homens sempre, né, tenham essa força. Os homens cantaram bonito hoje, hein? Eu gravei lá, depois vou colocar no YouTube lá, vou mandar o link para os irmãos aí, né? E os irmãos cantaram muito bem. E agora, no final, nós temos aqui um caldinho ali, um feijão amigo, né? Para a gente se confraternizar ali embaixo, né? Todos estão convidados até ali na nossa área ali de cozinha para saborear esse feijão amigo conosco aí. Vai ser um prazer estar com os irmãos, né? Em comunhão com os irmãos ali. Amém? Muito obrigado. Leve um abraço da Segunda Igreja Batista. E vamos cantar o parabéns pro, né, nosso irmão aqui, ó, muito tempo. O irmão vem aí também na nossa igreja, muito tempo atrás, né, irmão? Então vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades
muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê! Amém, pastor. Deixa eu dar meus parabéns aqui. Deus abençoe. E que abençoe você e sua família, querida esposa, cada vez mais. Amém, irmão? Graça e paz. Estão liberados aí lá embaixo conosco, comer um feijãozinho ali. Eu gosto também daquela